Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Lucas 18, verso 9 diz: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Incline a sua cabeça, vamos orar. Pai, te damos graças mais uma vez por Cristo Jesus, dom precioso entregue a cada um de nós, pelo qual hoje podemos nos aproximar confiadamente da palavra do Senhor como vida para nós. Deus, eu te dou graças por cada irmão, cada irmã aqui. Cada um de nós vive momentos da sua vida de tristeza ou alegria, e agora todos nós podemos nos juntar na palavra do Senhor, encontrar alimento, vida, transformação. Eu te peço que o teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou cada uma das escritas desse livro, cada palavra, cada frase, cada texto, agora também ilumine os nossos corações de forma sobrenatural, Senhor. Nós clamamos luz do teu Espírito sobre mentes e corações nessa manhã. Aqueles que ainda não se renderam ao Evangelho, que o Evangelho seja claramente exposto pela palavra lida, explicada, aplicada, e também, especialmente, pelo poder do teu Espírito, usando cada uma dessas expressões que teremos lendo e ouvindo a tua palavra. Deus, transforma o coração duro em um coração de carne, quebrantável ao teu poder, Senhor. Daqueles que creem, daqueles que não creem, que sejamos moldados à tua imagem e semelhança nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Continuando, meus irmãos, a nossa série de sermões nas parábolas, nós então temos hoje a expressão dessa parábola de Jesus, e o tema da nossa mensagem é nós contra eles. Nós contra eles. Nós vamos falar sobre justificação aqui, mas nós vamos falar também sobre a postura que nós temos com o nosso próximo. Sabe, irmãos, eu pessoalmente, alguns de vocês já conhecem a minha história, porque eu já contei alguns detalhes aqui. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Pude, como essas crianças aqui, ter o Evangelho anunciado desde os meus primeiros dias a mim. O que não é a realidade para muitos aqui, mas que vai ser para os seus filhos, se você permanecer fiel ao Evangelho. E isso é muito bom crescer num lar cristão, como se diria, né? Nós temos aqui alguns dos nossos adolescentes, alguns já decidiram se batizar, alguns já confessaram a Cristo e reconheceram que são pecadores. Isso é uma alegria. É muito bom ver isso nos primeiros dias. Ao mesmo tempo que o risco maior que os nossos adolescentes, você mesmo, Benjamin, nós temos esse risco de ver os nossos adolescentes crescendo pensando que eles são muito bons, porque eles já fizeram tudo certo desde os primeiros dias. Se o Senhor permitir, esses adolescentes, crianças no nosso meio, não vão crescer vivendo, experimentando muitas das perversidades desse mundo. E assim foi comigo. Eu lembro muito bem que, na época em que eu usava Windows ainda, né? Eu nunca baixava o Windows pirata. Nunca, jamais. Eu podia usar Linux se precisasse, mas eu não usaria o Windows pirata, porque eu falava, não, vamos fazer o que é certo.
Os meus amigos todos baixando o MP3 no Kazaa, nas coisas da vida que você nem conhece aqui, quem lembra? Quem baixou MP3 já na sua vida? Torrents. Quem lembra? Quem sabe o que é um torrent? Todo mundo baixava os jogos e as coisas e eu ficava tentado e eu falava, não, eu não posso fazer isso. E é verdade, é pirataria, eu não deveria fazê-lo mesmo. Mas eu fazia isso tentando me convencer de que eu era melhor, porque eu não vou fazer isso. Eu nunca fumei nenhum cigarro, eu não usei nenhum tipo de droga, eu não fiz nada disso de errado na minha vida, e isso sempre parecia me conferir no meu coração uma coisa que é boa, né? Não fazer essas coisas, mas me conferia sempre esse senso de justiça superior. E quando eu comecei a namorar com a Jaque foi a minha primeira namorada, eu casei com ela, virgem, e tudo isso foi sendo uma coisa muito legal e bonita, e é um testemunho, e você deveria, meninos, por favor, façam essas coisas, mas essas coisas nunca devem tomar no nosso coração um lugar de nos fazer sentir superiores. Talvez você tenha um testemunho parecido com o meu, coisas muito boas, mas que me faziam olhar para mim me achando alguém superior. E a parábola que nós estamos lendo aqui mostra isso. Isso nos faz tomar uma postura de eu contra o restante do mundo, até contra os outros crentes que não conseguiram aguentar as mesmas tentações que eu aguentei. Nós vamos começando a criar uma postura de dividir-nos entre pessoas boas e pessoas más. Pessoas que lutaram mais e venceram o pecado e outras que se perderam em muitas coisas. E uma breve explicação dessa parábola, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 18 e fique recorrentemente olhando ao texto bíblico conforme for falando. Versículo 9 já é uma apresentação pelo Lucas aqui, por esse físico, por esse irmão maravilhoso aqui, que já traz uma interpretação que é importante, está no texto bíblico. Ele fala que Jesus contou essa parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos. E o que eles faziam? Desprezavam os outros. Então, o endereço da parábola, Lucas já diz qual é, na sua interpretação. Não é a parábola propriamente dita, mas está nas Escrituras, é importante, e ele entendeu o sentimento do que Jesus estava falando. Para quem ele falou? O endereço era aqueles que confiam em si mesmos. Esse é o endereço da parábola. Foi endereçada a essas pessoas que se consideravam justos, que desprezavam os outros. E aí Jesus então começa a contar a parábola. 2 homens foram para o templo. Então, nós temos aqui 2 pessoas indo a um culto como hoje, adorar a Jesus, fazer as suas orações. Num dos horários, às 3 da tarde, levantar os seus sacrifícios em expiação. Naquele tempo em que ainda havia o templo, que fazia-se esses sacrifícios no meio do povo judeu, esses 2 homens vão e se direcionam até esse lugar para adoração pública. Nossa última parábola falava sobre oração. Nós lemos sobre o juiz iníquo aqui, sobre a viúva. E aqui, na continuidade, o tema de oração ainda é uma verdade, ele ainda está conectado, mas ele não é o tema principal dessa parábola. Se você estiver anotando, anote oração, mas não é o tema principal. A oração também está aqui. Fala sobre a postura de oração, fala sobre o conteúdo de oração corretos, aceitáveis a Deus, mas não é o tema principal. E aí nós temos então 2 figuras. Quem eram esses 2 homens? O primeiro, um fariseu. Aqui a gente já precisa lembrar, porque quando você fala em fariseu, hoje a gente já pensa nessa coisa ruim, né? Já pensa lá na música lá do Evangelho do Fariseu, né? E tudo isso. O que é verdade, né? Porque isso foi se provando verdadeiro, de acordo com o Evangelho do Reino sendo anunciado aos judeus. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que os primeiros ouvintes dessa parábola não estavam pensando no que você pensa quando nós falamos sobre um fariseu. Tudo bem? Como? Por quê? Porque os fariseus, eles eram pessoas que tinham alta consideração do povo. Eles eram considerados em autoestima diante do povo todo, porque eram pessoas corretas, cumpridores exímios da lei. Era aquele padrão exemplar que todos queriam seguir, que todos olhavam e falavam, poxa, esse é um cara reto, ele faz tudo certo, ele é um exemplo. Mas também, os fariseus eram a seita religiosa mais rígida e influente em Israel.
era muito influente, muito rígido, e se tornou a oposição mais incessante e incansável contra os ensinos do nosso Senhor. Eles incansavelmente lutavam contra os ensinos de Jesus. Você lembra de alguém na Bíblia que era fariseu, muito conhecido? Saulo. Saulo que se tornou Paulo, fariseu, filho de fariseus. Ele era um fariseu. Ele era alguém que se considerava muito justo e fazia todas as coisas para defender a lei, defender a verdade, de acordo com o seu entendimento ainda como Saulo. Então, pense que não havia nada mais errado do que duvidar da sinceridade de um fariseu. É assim que eles ouviram. Você está duvidando da sinceridade de um fariseu? É isso mesmo? Você está colocando em jogo um fariseu, um cara exemplar. Então, temos o fariseu de um lado e do outro lado o publicano. Publicano ou cobrador de impostos, uma profissão extremamente odiada. Por quê? Porque além de cobrar impostos, que já era algo ruim, eles poderiam cobrar uma taxinha a mais para embolsar. E aí eles faziam isso, porque era disso que eles viviam. Só que eles eram pessoas do seu próprio povo, judeus que faziam isso com os próprios judeus. Eles tinham como se fossem franquias romanas para cobrar os impostos e dar a Roma, mas com uma pequena comissãozinha, ou grande. Aquilo que eles decidissem. Por isso eles eram extremamente odiados. Quem gosta de pagar imposto? Nós devemos pagar impostos, mas pagar impostos injustos nos deixa extremamente irritados. Pagar taxas que não nos são devidas nos deixa extremamente, que não devemos, nos deixa extremamente irritado. Então esse era o publicano. E publicanos geralmente nem iriam ao templo. Por quê? Porque eles seriam extremamente hostilizados. Se entrasse aqui o leão, talvez a gente ia... Não existe essa figura, um cobrador de impostos hoje, mas nós não íamos olhar com boa cara para alguém que está cobrando coisas indevidas de nós. E eles eram hostilizados por todo o povo, nem apareciam no templo. E aí o versículo 11, então, vai nos mostrando, olha para a sua Bíblia, como que o fariseu, então, orou. O fariseu ficou em pé e orava de si para si. Essa era a postura dele. Ele orou para si mesmo. O eu era centro da oração do fariseu. E ele começa a orar. Deus, te dou graças, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu ainda nem sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Esse era o cara. Eu faço tudo. E aí o publicano, então, numa postura extremamente oposta, em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os seus olhos ao céu, ficava com a cabeça baixa e batia no seu próprio peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Essa é a parábola, e Jesus, ele olha no versículo 14 para os ouvintes e diz: eu digo a vocês, esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Para os primeiros ouvintes, isso aqui era absolutamente surpreendente e impensável. Impensável. Não fazia sentido. Alguém totalmente errado, pecador, com uma pequena e simples oração de cabeça baixa, batendo no peito, ser justificado, enquanto um outro que faz tudo corretamente, certinho, não ser justificado. E tem 3 coisas aqui que é onde nós vamos passar nessa manhã. A primeira é autoconfiança em si mesmos. Autoconfiança. Confiança em si mesmos. Desprezo pelo outro é a segunda coisa que nós vemos nessa parábola. E a terceira é a justificação. Justificação por quem? De outra forma, nós vamos olhar para o texto e entender o que me define. Como eu defino o outro? E quem nós realmente somos? Por isso, nós contra eles. Então, o nosso primeiro ponto aqui nessa manhã é olharmos para o texto e vermos a autoconfiança. O que me define? Meus irmãos, quem seriam o fariseu e o publicano hoje? Para a gente tentar trazer essa parábola para a nossa realidade.
O fariseu talvez poderia ser um cristão conservador, correto, cumpridor das leis, que anda de acordo com a vontade do Senhor, que faz tudo certinho, que cumpre toda a lei e que denuncia o erro. Talvez um membro fiel da família dos que creem. Alguém que dizima, que oferta, que cumpre os seus compromissos, chega nos horários certinho, que defende uma bandeira, que fala, não, é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos fazer. Eu quero te dar uma dica já, antes da gente entrar nisso. Se você agradece a Deus, olhando para a parábola, se você agradece a Deus e fala assim, obrigado porque eu não sou como esse fariseu. Se você já está aqui falando, não está falando de mim, obrigado porque eu sou humilde como esse outro cara. Graças a Deus eu sou mais humilde. Então você já está denunciado nessa manhã, tá bom? Se valeu para as crianças, valeu para você, né? Você está falando, que legal olhar para isso e ver, nossa, eu quebrei meu coração aqui, fiquei até de joelhos na oração da confissão. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse cara. Eu sei que eu sou pecador. Talvez você já esteja sendo denunciado nessa manhã. Fique atento. É interessante que John MacArthur fala que o Novo Testamento destaca os fariseus não porque se tratava de alguma superstição extrema, mas porque representa o desvio mais sutil da verdade bíblica. Então os fariseus não eram para ser mostrados como, nossa, isso é totalmente o contrário do que é. Não, é porque eles eram sutilmente parecidos com o que o cristianismo de Jesus deveria ser também, ou é. Então, os fariseus, eles estão aqui para mostrar sutileza, para mostrar, olha só que quase. É tipo aquilo que a gente fala às vezes, né? Aquele amigo que você tem, teu vizinho, que faz tudo certo, né? Tipo eu, assim, fazer. Não, o cara não rouba, não, mas... Nossa, o cara parece um crente. Só falta Jesus, assim, mas o resto... Né? Esse é o clássico exemplo que todo mundo conhece um cara assim. Só falta Jesus, ele é perfeito, ele é esse tipo de pessoa, é um quase, quase. Mas Jesus está mostrando aqui que isso não é suficiente, isso não é válido, não tem quase que chegue a nos justificar, quase crente. E John MacArthur continua dizendo que os fariseus pareciam e se apresentavam como defensores da justiça. Na verdade, as aparências externas eram a única coisa que lhes interessava. Sua ideia de justiça era essencialmente de natureza cosmética, estética. Eles eram campeões em esconder a sua própria injustiça e em encobrir seus pecados secretos com obras religiosas, enquanto acusavam publicamente os pecados mais visíveis dos outros. Aqui a gente já percebe a primeira denúncia de Jesus, a distorção do propósito da lei. A lei tem um propósito. Aqui há uma distorção do propósito da lei. Enquanto a lei pretende revelar o pecado, mostrar que somos pecadores e necessitamos de um Salvador, esses homens usavam-a para mascarar o que realmente estava nos seus corações. Escondiam a sua própria culpa e orgulhosamente mostravam a sua diferença com o outro. Usar a lei para aquilo que ela não foi criada, para aquilo que ela não existe. Você vê os versículos 11 e 12, a oração dele, olha para a sua Bíblia, o fariseu ficou em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. E aqui, nessa oração, se nós olharmos para o texto original em grego, nós vamos ver 5 vezes o sujeito eu aqui, que está oculto aqui em português em alguns momentos. Ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dizimo de tudo que eu ganho. Tem 5 vezes aqui eu. O que é uma oração egocêntrica. Isso nem pode ser considerado oração. Isso nem é uma oração. Nos padrões de todas as orações bíblicas que nós vemos, a oração tem que ser composta por, pelo menos, adoração, confissão dos seus pecados, ações de graças e petições. Essas são as 4 características numa oração bíblica: adoração, confissão, ações de graça e petições. Não tem nenhuma dessas aqui. O agradeço a Deus dele aqui é um mero jeito de falar, porque ele está falando agradeço eu, porque eu faço isso do que eu ganho, eu dizimo do que eu ganho, eu não sou como esse. Não pode ser considerado uma oração.
É uma oração presa nas ações. Ela está presa nas ações dele. Ele está pregando. Quem é crente há bastante tempo, quem não viu um sermão escondido numa oração já, né? Aquele irmão que ora pregando. Né? Tá tudo bem, a gente faz, às vezes, como pastores, isso tá, de alguma forma ali apontando para a Bíblia, para o Evangelho e tal, mas tem gente que ora pregandaço assim para o outro e não está passando para cima, está indo bem horizontal. Esse é o tipo de oração dele aqui, era a oração presa nas ações dele, uma oração que nem poderia ser considerada oração que falava e revelava o coração dele. Talvez ele nem tinha ideia de quanto o coração dele estava sendo revelado nessa oração, o quanto estava deixando claro quem ele era. Ele contava cada grão. Ele não só dizimava o dízimo das coisas que a lei falava que tinha que dizimar. Ele, quando ia no mercado, comprava 10 laranjas, ele já tirava uma e falava, essa aqui é do Senhor. Mesmo que ele já tinha dizimado. Ele contava cada grãozinho, certinho. A lei falava que deveria se jejuar uma vez por ano, tinha um jejum específico, ele jejuava 2 vezes por semana. Ele queria ter certeza que ele não estava devendo nada para Deus. Ele se esforçou para isso. E a lei, que deveria tê-lo humilhado, se tornou motivo de orgulho para ele. Aquilo que deveria ter quebrado o coração dele, se tornou uma bandeira para ele, se tornou, eu sou o cara. Nós, eu e você, como vivemos diante disso? Como nós agimos? Como isso nos coloca diante do outro, diante de nós mesmos? Olhe para você mesmo. E a nossa primeira lição é que todo pecador carece de uma visão correta de si mesmo, da sua indignidade, para reconhecer que necessita de um Salvador externo, alguém que o salve para além de si. Precisamos de uma visão correta de nós mesmos. Jesus depois ainda, em outro momento, Mateus capítulo 23, ele fala, vocês são guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ele fala de um desenho cômico, porque os mosquitos, eles realmente coavam e cuidavam, porque a impureza de um mosquito poderia contaminar toda uma bebida e uma comida. E ele fala, vocês estão coando aí, mas vocês estão engolindo camelos. Nós não devemos usar a lei para mostrar o nosso bom comportamento. Nós não devemos usar a palavra do Senhor e os mandamentos para dizer, olha como eu sou bom. E nem nos medir com base nos outros. E nem medir os outros com base em nosso comportamento. O que te define? Como você é definido? E o segundo ponto que nós vemos nesse sermão é o desprezo. Como nós vemos o outro. Publicano, cobrador de impostos, outra coisa difícil de definir para nós hoje. Quem seria um publicano hoje? Se os impostos são cobrados por máquinas hoje, né? Nem tem um cobrador de imposto que bate na tua casa. Nem tem um lugar que você vai mais fazer isso. Tudo chega lá só uma cartinha na tua casa, né? Ou nem isso. Às vezes você nem sabe. Então, não tem muito hoje um padrão, mas quem seria? Pense naquela pessoa que você pensa ser impossível de ser salva, porque é muito pecador. E aí você vai desenhar um publicano aí. Talvez aquela prostituta, talvez aquele homossexual, talvez aquela pessoa pró-aborto que você conhece. Talvez mães adolescentes, pessoas divorciadas que você despreza, pessoas sem teto, estrangeiros. Talvez é o esquerdopata, né? O bolsonarista, que você conhece. Eu sempre lembro de um exemplo de uma mulher chamada Rosaria Butterfield. Nós temos alguns livros ali para vender dela. E a Rosaria Butterfield, nos anos 2000, ela foi uma mulher emergente, professora de inglês em faculdade, uma das faculdades mais reconhecidas dos Estados Unidos. Ela era feminista, movimento LGBTQIA+, naquele momento estava ainda florescendo, e ela era uma das principais militantes disso, uma mulher extremamente inteligente,
uma mulher que escrevia para os principais jornais dos Estados Unidos nos anos 2000, e ela escreve um texto contra o movimento Promise Keepers nos Estados Unidos, falando do que aquilo causava nas pessoas, dos traumas, e ela vai denunciando um movimento evangélico. E ela escreve muito bem, se eu não me engano, para o Washington Post, e aí ela começa a receber cartas daquele artigo dela. E ela vai falando que as cartas se dividiam em duas: as pessoas que retroalimentavam aquele movimento, que falavam, é isso aí, vamos lá, vamos fazer essa mensagem crescer. E as outras mensagens eram mensagens de ódio, falando, você é uma endemoniada, filha do Satanás, vai queimar no inferno. E essas eram de crentes, enquanto essas eram de pessoas, isso ela fala depois de cristã ainda, né? Então sim, eram de cristãos mesmo, que falavam que eram conservadores, defensores das leis corretas de acordo com a Bíblia. Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação, in God we trust. E aí, ela tinha essas duas pilhas de cartas. Era como ela recebeu, e eu vou voltar para a história dela daqui a pouco, mas, meus irmãos, essa história, até aqui, principalmente, nos mostra a nossa soberba religiosa, como nós lidamos com as pessoas diferentes, mesmo pessoas que são inteligentes, que têm a graça comum de Deus, mas quando nós ouvimos alguma coisa que é em desacordo com o que nós pensamos, ainda que seja pecado, eu não estou falando que pecado não é pecado, mas a gente logo toma essa postura, entendi, você é do outro time, eu estou nos que estão certos, você está no dos pecadores, eu estou no time dos bons, você está no time dos maus, eu estou no nós, você está no eles. A oração do publicano é diferente dessa, ela não faz comparação com ninguém, ela não olha, eu sou comparado a esse alguma coisa. Não. A oração dele no versículo 13 fala, olha só que interessante essa oração, olha para a tua Bíblia. Está tudo em um versículo só. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia, Deus, tem pena de mim, eu sou pecador. A oração do publicano, e o simples fato dele ter saído de casa para adorar o Senhor já era uma postura de humildade, porque ele sabia que ele seria hostilizado como foi naquele momento. O texto fala que ele fazia isso de longe, nem levantava os olhos para o céu e batia no peito. Batia no peito, bater no peito era uma coisa que para aqueles homens, naquela época no Oriente Médio, não havia um homem que fazia isso. As mulheres tinham esse costume em atitudes extremas. Era extremamente humilhante para um homem bater no peito e reconhecer os seus pecados. O comentarista Kenneth Bailey, falando sobre essa parábola, ele vai dizer, em toda a escritura bíblica encontramos esse gesto, apenas mencionado aqui e ao pé da cruz. Olha só, na Bíblia inteira, bater no peito só está mencionado aqui e ao pé da cruz, Lucas 23, 48. Naquela passagem se diz que toda a multidão foi para casa batendo no peito. A multidão naturalmente era formada de homens e mulheres. De fato, é necessário um acontecimento da magnitude do Gólgota para suscitar esse tipo de gesto em homens do Oriente Médio. A postura dele era de extrema humilhação. Ele estava extremamente se humilhando, algo que só aconteceu na cruz de Cristo. E você percebe que enquanto a postura do primeiro homem, só fala que ele estava de pé, como uma oração comum, era comum que se fizesse as orações de pé, não fala mais muito sobre uma postura dele, a não ser na sua oração, grande, longa, falando do outro, do que o outro não é e do que eu sou, faço, tenho. Aqui você vê uma postura mais bem definida por Jesus, de humildade extrema, de exclusão, ficando de lado, e uma oração muito curta. Eu sou o pecador, tem misericórdia de mim. Mais postura, menos palavras. Mais verdade, menos disfarces. Total dependência, nenhuma solução para o problema. Ele não sabia se aquilo chegaria em algum lugar, ele estava clamando por misericórdia. Uma postura de total desespero. Ele não tinha mais esperança, nem para ele, nem para sua família. E ele fala, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, a palavra aqui, para misericórdia, não é misericórdia comum.
Mas é algo equivalente a que eu seja expiado, que haja expiação para mim. Que os meus pecados sejam expiados. Ele anela pelos benefícios da expiação. Ele anela ser expiado dos seus pecados. E o fariseu, então, é alguém aqui que ora como se não houvesse alguém tão justo como ele, enquanto o publicano ora como se não houvesse alguém tão pecador como ele. O fariseu ora, não tem ninguém como eu sou o cara. O publicano ora como se também não tivesse ninguém como ele, eu sou o pior dos pecadores. O contraponto entre essas duas figuras nos faz olhar e aprender com Jesus que nosso papel não é de olhar com desprezo para o outro, mas conduzir pecadores ao arrependimento por meio do Evangelho. Se não devemos ser definidos pela nossa assertividade quanto à lei, também não devemos definir o outro pelo nosso desprezo, especialmente aqueles que não andam como nós andamos. Nosso papel é conduzir pessoas ao arrependimento e apresentar-lhes o Evangelho. Qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, diferente de você, completamente diferente de você, que não conhece a Cristo, deve ser ouvida, deve ser conduzida a Cristo. E a Rosaria Butterfield, aquela escritora e pensadora, ela nas suas cartas de ódio e de retroalimentação do movimento dela, ela recebe uma carta que vem timbrada com o nome de um pastor, que escreve para ela: parabéns, seu texto é maravilhoso, você escreveu um texto como poucos que eu já li na minha vida, você é muito inteligente, tudo que você escreveu é muito bom, dá para ver o quanto você estudou esses temas. E eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Primeiro, como que você chegou nessas conclusões todas? Segundo, você acredita em Deus? Há algum espaço para Deus nisso tudo? E a terceira pergunta é, você estaria disposta a conversar sobre isso mais? Que nós possamos talvez estabelecer um diálogo e eu teria algumas coisas para falar para você? E aquelas 3 perguntas deixam Rosaria Butterfield, uma publicana, uma publicana, às vezes eu confundo, uma publicana, alguém rejeitado pelo movimento cristão, deixa ela em dúvida. Em qual pilha eu coloco essa carta? Naqueles que me odeiam ou naqueles que me alimentam? Porque isso aqui de alguma forma está mexendo comigo, me deixando curiosa, mas eu sei que é de um crente, pastor. E aí ela luta por semanas o que fazer com aquela carta e ela decide responder aquela carta. Ela responde e fala algumas coisas. E aquele pastor responde de volta para ela e eles começam um diálogo até que aquele pastor e a sua esposa convidam essa pessoa a vir à sua casa. Você gostaria de vir aqui em casa para que nós possamos jantar juntos e conversar mais sobre isso? E aí o pastor então recebe aquela mulher na sua casa e ele faz uma refeição vegana para ela. Ele abre as suas portas e janelas nos Estados Unidos, que todo mundo fica com o ar-condicionado ligado 24 horas por dia, porque isso mostraria alguma preocupação também com o meio ambiente, né? Ele foi esperto ali. E ele vai criando um ambiente em que aquela pessoa se sentisse extremamente confortável. E uma exposição do Evangelho, uma conversa de 2 anos vai tomando forma, até que essa mulher, então, vai conhecendo a Bíblia, começa a ler os Salmos. E aí, um dia, o pastor fala, eu tenho uma palestra que eu gostaria de dar para estudantes de faculdade, eu sei que você dá aula em faculdade. Ela, não, peraí, você quer evangelizar meus alunos. Mas, ao mesmo tempo, ela fala, você poderia dar essa palestra só para um ouvinte? Eu sou esse ouvinte. E aí o pastor, então, ensina a Bíblia para ela, e vai falando, vai explicando as Escrituras. E aquela mulher vai se sentindo amada e reconhecida pelo que ela era, e o Evangelho vai tomando lugar no coração dela, mostrando aquilo que ela precisa. A lei vai se tornando uma denúncia para ela de que ela é pecadora. E aquilo que ela só havia encontrado na sua comunidade LGBT, ela agora encontra num outro lugar, afetividade, cuidado. Ela encontra isso na igreja, em irmãos que amam ela, mas que docemente a condenam. Sutilmente ela se sente condenada, não por aquelas pessoas, mas pelo Evangelho. Na hora certa, no momento certo.
Sabe, meus irmãos, a nossa segunda lição é que o texto nos convida a descobrir Deus como um Pai vivo e aquele cobrador de impostos, quem quer que ele seja, como possivelmente um irmão nosso. Como alguém que nós precisamos pregar o Evangelho. E talvez ali haja, irmão, isso só vai ser visto se houver uma confissão de pecado, de reconhecimento, mas nós às vezes tratamos os outros muito diferentes de nós como pessoas impossíveis de serem alcançadas pelo Evangelho, com a qual não vale a pena gastarmos o nosso tempo. Por isso nós temos nos tornado, como igreja no Brasil, uma igreja que pouco evangeliza, que pouco prega o Evangelho, porque você não quer convidar alguém na sua casa para ficar ouvindo ela falar dos papos políticos que você pensa totalmente contrário, das ideologias que você não concorda. Você não consegue ouvir alguém falando diferente do que você pensa, porque você fica com medo. Meu Deus, se o meu filho estudar na Universidade Federal, ele vai virar aquilo que essas pessoas lá são. A gente tem medo do diálogo, de conversar, de ouvir para poder expor o Evangelho. Philip Yancey, um autor muito conhecido, ele, quando está em público, quando ele está em alguns voos, antes mesmo de revelar que ele é um escritor, um pregador, um cristão, falar da sua fé cristã, de quem ele é, antes de ele fazer isso, quando ele senta com alguém, ele fala assim: no que você pensa quando você ouve a expressão cristão evangélico? Ele tem esse exercício, achei muito interessante. O que você pensa? Ele não fala que ele é pastor, mas eu queria te ouvir assim. O que você pensa sobre isso? E ele relata em alguns dos seus livros, ele fala que geralmente o que ele ouve é, sim, aqueles que são contra o aborto, que se opõem ao direito dos gays e tal, né? Esses são os cristãos. Ele diz nos seus livros que ele, nessas conversas inúmeras que ele teve, ele nunca ouviu alguém falar de uma palavra de graça que alguém tenha recebido de um cristão. Irmãos, nós somos todos contra o aborto, fica tranquilo. Nos opomos ao pecado da prática homossexual, mas nós devemos amar as pessoas que praticam essas coisas. Nós devemos conversar com elas, nós devemos ouvi-las, ouvir os seus temores, os seus medos, e não desprezá-las baseado em nosso comportamento correto. Amém? Amém ou não amém? O centro do Evangelho é o amor de Deus pelos pecadores perdidos, que deve ser visto na compaixão cristã. Esse é o centro do Evangelho. Deus quer salvar pecadores, mas eu e você não temos interesse nisso? Nós nos tornamos conhecidos por outras coisas na cultura, não por isso, não pela graça de Cristo que quer salvar pecadores, que te salvou e que me salvou. Nós nos tornamos conhecidos na cultura por outras razões hoje. Há algo de muito errado com o nosso cristianismo. Nós nos dobramos ao nós versus eles, de várias formas. E meu terceiro ponto para encerrar é justificação. Quem nós realmente somos. Aqui está o grande cerne da parábola. É disso que a parábola está falando, de justificação. Versículo 14 na sua Bíblia diz: eu digo a vocês que esse cobrador de impostos desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu religioso. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui está o cerne da parábola. Preste atenção. Jesus, ele não cita, como disse um rabino famoso, ele fala, eu lhes digo que. Eu lhes digo que. Jesus se posicionou aqui totalmente contrário à teologia da salvação dominante naquele tempo. A soteriologia daqueles homens estava sendo aqui desafiada por Jesus. Eu lhes digo que é assim que acontece. Esse foi salvo, esse não. Esse foi justificado, esse não. Aquele que se humilha vai ser exaltado, o que se exalta será humilhado. Lembra, Jesus está falando do padrão do reino de Deus, uma nova forma de ver todas as coisas, um novo jeito de encarar a vida. As parábolas são sobre isso. E Craig Blomberg diz, comentarista de parábolas, ele diz que os fariseus criam que já eram salvos, porque eles nasceram judeus. Então aqui não necessariamente havia uma preocupação com a salvação, aqui eles estavam mais tentando permanecer salvos. Lutar pela permanência da salvação deles. Eles estavam com medo de perder a salvação. Coisa que certamente aquele cobrador de impostos já tinha falhado em fazer, né? Afinal, ele estava cobrando impostos indevidos do seu próprio povo.
Então, para eles, aquele cara já tinha perdido tudo aquilo que ele tinha como um judeu. Mas eles estavam tentando permanecer salvos. Vamos ficar aqui tentando permanecer salvos, que o mundo se exploda, mas nós vamos ficar aqui tentando permanecer salvos. Jesus apresenta aqui uma graça para com os humildes que fere a justiça dos orgulhosos. A graça para com os humildes fere a justiça dos orgulhosos. Para todos esses ouvintes, o herói da parábola já estava claro desde a primeira menção. O herói dessa parábola é o fariseu, com certeza. E Jesus vem e mostra, não. Aqueles que vocês consideram herói não é um herói. Espera aí, como não? Que injustiça fez o fariseu para não ser justificado? O que esse cobrador, o que esse religioso fez para não ser justificado? O que ele fez? E a outra pergunta que suscita é: o que o publicano, o cobrador de impostos, fez para satisfazer a justiça de Deus? Fez. O que deixou de fazer? Essa é a pergunta que o Evangelho responde. O que um fez ou deixou de fazer? Qual foi a lei que ele não cumpriu para não ser justificado? E o que aquele outro homem fez, sendo tão pecador, para ser justificado? E aqui nós vamos para a referência do Salmo de número 51. Abra sua Bíblia, se você puder, aí deixa o dedo marcado, tá aqui, mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia, no Salmo de número 51, esse Salmo é maravilhoso. Salmo de número 51, versos 16 e 17. Meus irmãos, é uma oração que fala, que nos mostra aquilo que agrada ao Senhor. Versículo 16 do Salmo 51, verso 16 diz: pois não te agradas de sacrifícios, ao contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, esse salmo nos mostra essa realidade, que Deus está dizendo sim ao pecador desesperado e não àquele que se auto-justifica. Sim, aquele que se quebranta, aquele que quebra os seus argumentos, as suas tentativas de falar alguma coisa, ou de fazer, ou de apontar para o eu. Nada no texto, irmão, sugere que esse cobrador de impostos tenha ido completar o seu sacrifício. Ele nem fez isso. Que ele foi para oferecer o sacrifício, nem fazer o sacrifício ele fez para ser justificado. Ele nem completou a obra humana esperada dele na adoração daquele templo. Nem isso parece que ele fez. Se o cobrador de impostos, e aí que surge o problema para aquela sociedade, se um cobrador de impostos justificado por uma misericórdia tão impensável, imprevisível, tão abundante como essa, quem mais não poderia ser justificado? Então todo mundo agora vai poder ser justificado. Qualquer um agora pode ser justificado? É isso mesmo? É isso que a gente vai virar? Esse era o temor dos judeus. Então qualquer um agora pode ser justificado. Quem não pode ser incluído na família de Deus, meus irmãos? Quem não pode ser incluído nessa família? E toda a teologia paulina de Paulo sobre a justificação baseada na fé vem aqui. Vem desse momento, possivelmente. A resposta de Paulo, depois em Romanos, você pode anotar, se estiver anotando, capítulo 4, temos sermões sobre isso. Ele vai falar sobre uma justiça creditada a Abraão, uma justiça que não pertencia a ele, lhe foi creditada. Ele não mereceu essa justiça por suas próprias obras, lhe foi creditada. Como é possível alguém ser justificado? A resposta dessa pergunta está naquele que conta a parábola, Jesus Cristo. Jesus não está falando outra coisa, Ele não está falando que Deus apagaria a culpa dos pecadores simplesmente esquecendo de tudo e fazendo com que isso talvez jamais tivesse ocorrido. Ele não ignora o mal, Ele não esconde debaixo do tapete o mal das pessoas, dos pecadores, mas Ele fornece uma expiação plena e perfeita,
oferece alguém que cobre os pecados, alguém que morre no lugar, que se faz pecador, para que recebamos justificação. Há indícios do Antigo Testamento, Isaías 53 vai nos mostrar isso profeticamente. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. As profecias de Jesus aqui estão sendo cumpridas, a respeito de Jesus, desculpe, estão aqui sendo cumpridas. O tema de todo esse capítulo, de toda essa porção de Isaías é justificação. Meus irmãos, o mais rejeitado coletor de impostos recebe o direito de se apresentar a Deus como um homem justo, sem realizar qualquer ritual religioso, sem efetuar qualquer tipo de autoexpiação, sem fazer qualquer obra de mérito, ele é considerado justo. Justificação é um ato jurídico, um ato legal. Uma pequena e simples oração de quebrantamento desse homem, o seu mínimo ato de reconhecimento de que ele precisa de um Salvador, o torna justo. E isso está selado de uma vez por todas. Justificação não é algo que nós perdemos. Diferente de toda a lei judaica de penitências, que talvez todos esses pecados desse homem levariam meses ou anos para que a purificação dele acontecesse, Jesus mostra que pecadores recebem uma acolhida imediata diante do mínimo sinal de arrependimento sincero. Aquele que conta essa história é o que faz a expiação, Jesus Cristo. Meus irmãos, não existe salvação em qualquer outro nome. Não há salvação em qualquer outra realidade ou tentativa, senão no nome de Jesus. Senão naquele que se fez pecado. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uma referência aqui ao juízo final. Jesus, ainda alguns capítulos antes, como já vimos, ele está falando dos últimos dias. E aqui, mais uma vez, ele aponta para uma realidade escatológica. E isso fecha a parábola. Qualquer dessas duas atitudes que tenha definido a nossa relação com Deus nessa vida, vai definir a nossa condição na vida futura. Você me entendeu? Qualquer dessas duas atitudes, humildade ou orgulho, nessa vida, define o nosso status no futuro. Aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. Jesus está apontando para uma realidade da nossa vida futura, baseado na nossa resposta ao Evangelho hoje, baseada na nossa resposta à oferta de expiação do Cordeiro de Deus. Jesus está dizendo que os condenados acreditam serem bons, mas os salvos sabem que são ímpios. Jesus está dizendo que os condenados acreditam que o reino de Deus é para aqueles que são dignos dele, enquanto os salvos sabem que o reino de Deus é para aqueles que sabem o quão indignos são. Jesus está dizendo que os condenados acreditam que a vida eterna é merecida, enquanto os salvos sabem que é uma dádiva. Ele está dizendo que os que buscam o elogio de Deus são os condenados, enquanto os salvos não buscam elogios, buscam perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ponto de partida da compreensão de justiça, justificação, através da expiação do Novo Testamento, não poderia ser creditado a outra pessoa senão Ele, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Ele aqui instala e começa a trazer todo o conceito do Novo Testamento de justificação. E essa é a nossa terceira lição. O justo não é aquele que observa determinados códigos de ética, mas sim o que usufrui de um relacionamento especial de aceitação na presença de Deus. Meus irmãos, há dois contrastes aqui entre esses dois homens, bem claros. O primeiro deles é o seu status social. Um é aceito e outro é rejeitado. São duas pessoas diferentes. Em alguns ambientes, alguns de nós somos aceitos. Em alguns ambientes, alguns de nós somos rejeitados. E aqui há clareza entre diferença de status social. Aqui há diferença também no contraste da postura na oração de cada um. Um é orgulhoso e ora em pé como se tudo estivesse bem. Outro está batendo no peito
com a atitude mais humilhante possível, num canto da sala, sem nem levantar os seus olhos para cima. A postura da oração desses dois homens é completamente diferente. O conteúdo da oração desses dois homens é completamente diferente. Um começa a falar: Senhor, obrigado porque eu não sou como ele, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, de tudo que eu ganho, e eu não sou como esse cara. A oração do outro é: Senhor, me perdoa, eu sou pecador, preciso de justificação. Isso também define a posição final deles. Um é justificado, o outro não. Autoexaltação de um lado, autohumilhação de outro, e autojustificação de nenhum deles. Nenhum deles consegue se autojustificar, nem aquele que se auto-humilha, nem aquele que se autoexalta. Mas a postura de humildade e reconhecimento de um deles faz com que justificação seja acreditada a ele, depositada na sua conta. Isso é o Evangelho. O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser justificado? Em primeiro lugar, é acreditar que você precisa de um Salvador, que você está perdido. Esse é o papel da lei. A lei não está para mostrar o quão bom você é, ela está para mostrar o quanto você precisa de um Salvador. E nós vemos isso ao redor da Bíblia inteira. Você lembra-se da história do jovem rico que se aproxima de Jesus? E o jovem rico chega e ele fala: eu tenho cumprido todas as leis, os mandamentos. Ele usa a lei e os mandamentos para dizer: olha só como eu sou bom. Eu faço tudo que tem, está escrito, eu faço. Jesus, quando conversa com ele, ele não aponta para outro lugar, senão de volta para essa lei para mostrar que ele é pecador. Ele fala: então vende tudo que tem. Por quê? Porque você não está cumprindo os mandamentos. Os mandamentos estão mostrando que você é pecador, mas você não consegue ver isso. Você está desobedecendo o primeiro mandamento. Você não ama o Senhor sobre todas as coisas. Jesus aponta novamente para a lei para mostrar que ele estava errado e precisava de um Salvador. O Evangelho não tem nada para dizer, meus irmãos, para aqueles que se contentam com a sua própria justiça. Não existem boas novas para uma pessoa num estado que já se considera muito boa. Mas a boa nova sempre vem para aqueles que primeiro entenderam a má notícia. Romanos 3, 23 a 26, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos todos pecadores e precisamos de Deus. Toda religião falsa, inventada pelas pessoas, pelas mentes humanas depravadas, é um sistema baseado em méritos, é tentativas de chegar em algum lugar. Justificativa sendo conquistada, justificação sendo conquistada por um passo e outro passo, obras, sacramentos, cerimônias, atos de caridade, atos de altruísmo, um estilo de vida de humilhação e simplicidade para tentar conquistar alguma coisa, alguma causa política, alguma campanha de proteção ao meio ambiente, alguma tentativa de fazer coisas boas, como um sistema de valores alternativos para tentar ser salvo. O zelo religioso de pessoas que cultivam isso, na verdade, nunca é altruísta, nunca é de abrir mão, é um desejo de construir uma ponte para se elevarem, para colocarem-se num lugar mais alto, para alcançarem salvação, superioridade. Não sou tão ruim, eu não sou tão ruim quanto os outros, por isso acho que vai dar tudo certo no último dia. Eu não sou tão ruim, você não está se humilhando, você não está reconhecendo o seu pecado. Meus irmãos, a maioria das pessoas acredita que seja boa o suficiente para chegar no céu. A maioria das pessoas não acredita em outra coisa. Nada é mais natural para o coração humano não regenerado do que pensar: eu não sou tão ruim a ponto de não ir para o céu. A maioria das pessoas acredita que seja boa o suficiente para isso. Ou pelo menos que não seja tão ruim a ponto de serem enviadas para o inferno. Essa é a crença de uma pessoa que tenta conquistar o favor de Deus sendo boa o bastante. Essa é a mentira central de todo falso evangelho, de que nós achamos que podemos e somos bons.
A parábola aqui estabelece então uma linha clara entre dois únicos tipos de pessoas que existem. Só há dois tipos de pessoas no universo. Só há dois tipos de religiões: a religião falsa, baseada na conquista humana, e o evangelho verdadeiro, baseado na realização divina, naquilo que Cristo fez. Não é o que um fez ou outro deixou de fazer, é o que Cristo fez. Essa é a verdade do evangelho. O fariseu acreditava que podia agradar a Deus por esforços próprios. O coletor de impostos sabia que isso era impossível. O coletor de impostos estava verdadeiramente arrependido. O fariseu parecia não sentir qualquer necessidade de arrependimento. Essa é a realidade que divide as pessoas no planeta Terra em duas categorias. Quais são as duas categorias? Nós e eles? Não. Os bons e os maus? Não. Dois tipos de pessoas: pecadores justificados e rebeldes não justificados. Meus irmãos, que nós possamos nessa manhã entender de uma vez por todas que Deus justifica pessoas e não categorias de pessoas. Amém? Eu encerro a minha manhã, meu sermão nessa manhã, repetindo isso para você. Deus justifica pessoas, não categorias de pessoas, não tipos de pessoas. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças nessa manhã porque o Evangelho nos confronta mais uma vez. E eu peço que o Senhor traga para nós nessa manhã, pelas tuas misericórdias, arrependimento da nossa postura orgulhosa. Nos perdoa porque se há um tipo de polarização nesse universo, nesse mundo, no nosso Brasil hoje, e nós sabemos que há, nós sabemos que também somos responsáveis por isso, Senhor. Deus, nos perdoa porque nós criamos barreiras colocando as nossas atitudes e a nossa justificação como coisas válidas, sendo que, como Paulo mesmo disse, isso tudo é esterco, isso tudo não vale a pena. Todas as minhas tentativas de me fazer maior, superior, não valem a pena, porque a mesma graça que me alcançou pode alcançar o pecador de uma categoria, de um partido, de um time diferente do meu. Senhor Jesus, nós oramos por nós agora. Meu irmão, faça uma oração sincera ao Senhor, no seu lugar mesmo agora. Peça a misericórdia do Senhor. Alcança-nos com graça e misericórdia. Faz-nos olhar para a verdade do Evangelho e reconhecer que nós não temos nada em nós mesmos melhor do que qualquer pessoa na face da terra, Senhor. Que nessa manhã, mais uma vez, a verdade do Evangelho trabalhe nos nossos corações profundamente, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque temos criado divisões que o Senhor não criou. Que o Evangelho, e não nós, seja a única realidade, verdade, que é uma boa notícia, mas que tem poder para salvar e condenar também, seja aquilo que o faça, Senhor. Nós não queremos por nossos próprios méritos e tentativas fazer coisas que o Senhor não faz. Nos perdoa por gerar divisões, nos perdoa por passar de largo, nos perdoa, Senhor, porque muitas e muitas vezes não conseguimos chamar alguém à nossa mesa por causa de diferenças que temos, Deus. Nos perdoa porque não temos sido hospitaleiros e recebido pecadores. O Senhor foi acusado, baseado em parábolas e textos como esse, o Senhor foi acusado de comer com pecadores, de comer com fariseus. Deus, que essa realidade seja falada sobre nós, se foi falada sobre o Senhor, que nós sejamos conhecidos por comer com pecadores, Senhor. Porque se o Senhor conseguiu pregar o Evangelho para as piores pessoas da sociedade do seu tempo, como nós não podemos fazer isso? Como nós somos reconhecidos por pessoas que vivem em uma bolha, que hostilizam as demais pessoas, que falam contra aquilo que o Senhor pregou, que não refletem a verdade do Evangelho. Faz de nós pessoas
que comem com os pecadores, que se assentam com aqueles que estão sofrendo e precisam do Evangelho, para que o Senhor opere a obra. Faz dessa igreja uma igreja que anuncia o Evangelho em todo tempo e lugar, Senhor. Faz de nós filhos que podem olhar para as mesmas pessoas que têm a mesma carne, ossos e pecados que nós, e olharmos, esse também pode ser e é um alvo do Evangelho, essa também pode ser e é alvo do Evangelho. Nos perdoa por toda divisão no nosso coração e na prática das nossas vidas. Nos ensina a amar os nossos inimigos. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.